Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, que hoje vai falar de uma das principais corridas automobilísticas do mundo, as 500 milhas de Indianápolis. O CultoCast começa agora! Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, que hoje vai falar sobre as 500 milhas de Indianápolis, também conhecidas como Indianapolis 500 ou simplesmente Indy 500, e é uma das 3 corridas mais tradicionais do automobilismo mundial e é a principal prova do campeonato da IndyCar ou Fórmula Indy. A corrida ocorre no Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos, e é apontada como uma das maiores corridas do planeta. Esse evento faz parte da Tríplice Coroa do automobilismo, que é composto pelos 3 mais prestigiados eventos do esporte a motor no mundo: o Grande Prêmio de Mônaco, as 24 Horas de Le Mans e, claro, a Indy 500. O oval de Indianápolis começou a ser construído em 1909 e pouco tempo depois ocorre a primeira edição das 500 milhas de Indianápolis no ano de 1911, que foi uma das pioneiras no circuito oval. A capacidade oficial não é divulgada pela gerência do autódromo, mas a capacidade de lugares permanentes é de mais de 250 mil espectadores. Todavia, os patrônomos do infield ampliaram o atendimento para 300 mil espectadores durante as míticas 500 milhas de Indianápolis de 2016 e elevaram ainda mais para o público de cerca de 350 mil espectadores na sua 100ª edição. Este evento no esporte a motor geralmente é marcado pelas proximidades do Memorial Day, que é um feriado norte-americano que acontece anualmente na última segunda-feira de maio. Entre 1950 e 1960, a Indy 500 também fez parte do calendário da Fórmula 1. Agora voltando mais um pouco no tempo, começando lá no início, as primeiras 500 milhas de Indianápolis foram realizadas no dia 30 de maio de 1911, dia do Memorial Day, e foram vencidas pelo americano Ray Harmon, pilotando um Marlin 32 Wesp, que possuía um espelho retrovisor, o que possibilitava Harmon olhar para os pilotos que vinham atrás dele sem desviar a atenção da corrida. Harmon foi declarado vencedor, embora Ralph Mulford protestasse contra o resultado oficial. 80 mil espectadores estiveram presentes nesta primeira edição. Em 1912, o valor pago para o vencedor era de cerca de $50 mil, e o grid de largada foi limitado para 33 carros, que permanece até hoje, e a inclusão de um mecânico de bordo tornou-se obrigatória. A segunda edição foi vencida por Joey Dawson, depois que o Mercedes de Ralph de Palma quebrou. Embora a primeira corrida fosse ganha por um piloto americano ao volante de um carro americano, os fabricantes europeus, como a italiana Fiat ou a francesa Peugeot, logo desenvolveram seus próprios veículos para ganhar o evento, o que fizeram de 1912 a 1919. Após a Primeira Guerra Mundial, os pilotos nativos e os fabricantes americanos recuperaram seu domínio na corrida. O engenheiro Larry Miller estabeleceu-se como o mais competitivo dos construtores do pós-guerra. Seus progressos técnicos permitiram-lhe ser indiretamente ligados a uma história de sucesso que iria durar até meados dos anos de 1970. Segundo o regulamento europeu, as cilindradas limitavam a 3.000 durante o período de 1920 e 1922, 2.000 de 1923 a 1925 e 1.490 entre 1926 e 1929. A corrida de 1920 foi vencida por Gaston Chevrolet em um Frontenac, preparado por seus irmãos, alimentado por um motor de 8 cilindros para ganhar as 500 milhas de Indianápolis de 1920. Para a edição de 1923, as regras mudaram. A presença de um copiloto que fazia parte da função de mecânico a bordo não eram mais necessárias. Primeiro, um carro com supercompressor venceu a corrida de 1924 e em 1925, Pete De Paolo foi o primeiro a ganhar a corrida com uma média de 100 milhas por hora, em torno de 160 km por hora, com uma velocidade média de 101,13 milhas por hora. E daqui a pouco, o final da década de 1920 e também como foram as 500 milhas de Indianápolis nas décadas seguintes. A seguir você curte o som de Janis Joplin aqui no CultoCast. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I'll wait for delivery. No início da década de 1920, Harry Miller construiu o próprio motor de 3 litros, inspirado no motor Peugeot Grand Prix que tinha sido atendido em sua loja por Fred Offshauer em 1914. O colocou no Duesenberg de James Anthony Murphy e permitiu ganhar a edição de 1922 da Indy 500. Miller, então, criou seu próprio automóvel e compartilhou a designação Miller, que por sua vez foram alimentados pela sobrealimentação nas versões seus 1.5 e 2.0, de motor único, vencendo 4 corridas mais para o motor Miller até 1929. Os motores Miller impulsionaram outros 7 vencedores até 1938. Então, foi quem primeiro cuidou com o estoque desse tipo de motores, sendo ajustada à Fórmula Internacional de 3 litros. Após a compra do circuito oval em 1927, Ed Rick Baker proibiu os supercompressores e exceder o limite de deslocamento para 6.000 cilindradas, enquanto também a reintrodução do cavalo mecânico. Em 1935, os ex-funcionários de Miller, Fred Offshauer e Leo Gosen, já tinham alcançado a primeira vitória com o brevemente famoso Offhauser, de 4 cilindros, ou o motor Off. Esse motor foi sempre conectado com a história de Brickyard, com um total de registro de 27 vitórias até 2015, em forma naturalmente esperada com o supercompressor, e ganhando da mesma forma um recorde de 18 anos consecutivos entre 1947 e 1964. Depois de 2 décadas ausentes, os fabricantes europeus retornaram a Indianápolis, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, fazendo assim um breve retorno, com a concorrência de Maserati 8 CTF, permitindo Wilbur Shaw a se tornar o primeiro piloto a vencer consecutivamente em Indianápolis em 1939 e 1940. Com a Indy 500 tendo sido parte do calendário da Fórmula 1 entre 1950 e 1960, a Ferrari fez uma aparição discreta no evento em 1952, com Alberto Ascari, um dos poucos europeus a participar da prova nesse período. Mas as inscrições vindas de europeus foram escassas durante esses dias. Entre os pilotos da Fórmula 1 que correram em Indianápolis foi o lendário automobilista argentino Juan Manuel Fangio, porém ele não conseguiu se classificar para a corrida de 1958. De fato, depois da prova de 500 milhas de Indianápolis ser retirada do calendário da Fórmula 1 em 1960, inscrições europeias fizeram seu retorno, como o bicampeão mundial de Fórmula 1 Jack Brabham, que dirigia um ligeiramente modificado Cooper da Fórmula 1 nas 500 milhas de Indianápolis de 1961. Em 1963, Colin Champan trouxe a sua Team Lotus para Indianápolis, pela primeira vez atraídos pelo valor dos prêmios muito maiores do que o habitual em um evento europeu. Correndo com um carro de motor central, o escocês Jim Clark foi o segundo lugar em sua primeira tentativa em 1963, vencido por Parnelli Jones. Na corrida seguinte, Clark estava dominando em 1964, onde Clark foi pole position até sofrer uma falha na suspensão na volta de número 47, e completando amplamente a corrida de 1965, uma vitória que também interrompeu o sucesso da Offhauser, e oferecendo seu primeiro sucesso na corrida do Ford V8 de 4.2 litros. Nas 500 milhas de Indianápolis de 1966, viu mais uma vitória britânica, desta vez o com Graham Hill, em uma Lola Ford. A Offhauser também iria unir forças com a fabricante europeia McLaren, obtendo 3 vitórias para o chassi, com a Penske em 1972, com o piloto Mark Donohue, e 2 para a própria McLaren em 1974 e 1976, com Jamie Rutherford. Esta foi também a última vez que a Offhauser venceria a corrida. Sua competitividade acabou diminuindo progressivamente até a sua última aparição em 1983.
Os pilotos americanos foram majoritários na maioria das entradas no Brickyard para os anos seguintes, mas a tecnologia europeia estava presente nas 500 milhas. A partir de 1978, a maioria dos chassis e motores eram europeus, com os únicos chassis construídos nos Estados Unidos a vencerem a prova, a de kart a serem o Wildcard e o Gaumer. Em 1982 e em 1992, respectivamente. Os motores Ford e Chevrolet foram construídos no Reino Unido por Cosworth e Ilmor, respectivamente. Leo Fobb era o último piloto em atividade na Fórmula 1 a correr as 500 milhas de Indianápolis no século XX, em 1984. O último piloto da Fórmula 1 a correr as 500 milhas de Indianápolis seria o espanhol Fernando Alonso, na corrida de Indianápolis do ano passado, a de 2017. E a seguir eu falo sobre o troféu de Borg-Warner e a tradicional garrafa de leite aqui no CoutoCast. O troféu de Borg-Warner é um dos troféus mais cobiçados do mundo do esporte a motor, que é atribuído ao vencedor de cada 500 milhas de Indianápolis desde 1936, que o recebe no Círculo da Vitória, feito para abrigar piloto e equipe vencedores do evento, em alusão às corridas de cavalos, então sem a cerimônia de pódio. A iniciativa foi feita pela empresa Borg-Warner um ano antes, e foi apresentada em um jantar para Ed Rickenbacker, que declarou oficialmente o troféu como desafio da glória e tradição para o vencedor do evento lendário. É feita em prata e a originalidade desta obra de arte é que em sua superfície é gravada todas as faces dos vencedores da mítica corrida e suas respectivas médias horárias desde a primeira edição. É o mais antigo troféu do esporte a motor, inclusive Louis Meyer, que foi o primeiro a receber o troféu, a compará-lo com a medalha olímpica. Juntamente com o troféu Borg-Warner, o vencedor recebe um cheque de um montante que não é muito comum. Emerson Fittipaldi foi o primeiro a superar a barreira de $1 milhão em 1989, e nas 500 milhas de Indianápolis de 2007, o montante chegava a quase $2,5 milhões. E agora a tradicional garrafa de leite. O piloto Louis Meyer foi o primeiro a ganhar logo em sua estreia. Ao cruzar a linha de chegada, requisitou um copo de leite para comemorar o triunfo. Quando ele repetiu em sua terceira vitória em 1936, voltou a pedir um copo de leite, mas em troca recebeu uma garrafa de leite, muito mais comum no sul nos Estados Unidos. Um hábil fotógrafo imortalizou o momento onde ele bebeu uma garrafa realizada com 2 dedos. Os outros 3 mantinha aberto em alusão às suas 3 vitórias. Um executivo de uma empresa leiteira local viu a oportunidade de marketing na imagem, e esse ato foi repetido nos próximos anos, com exceção do período entre 1947 e 1955. Aparentemente não estava oferecido, mas a prática foi reinventada em 1956 e vive até o presente, com exceção da corrida de 1993 de Emerson Fittipaldi, que vencedor dessa edição pediu que lhe dessem um suco de laranja. Afinal, ele estava investindo na época em exportação do suco de laranja para os Estados Unidos. E daqui a pouco eu comento sobre os principais números da Indy 500 aqui no CoutoCast. E agora chegou a hora de alguns números da Fórmula Indy aqui no CoutoCast.
Começando pelo próprio circuito, que é composto de duas setas longas, que tem cerca de 0,625 milhas, ou cerca de 1.000 metros. Ele contém também duas setas curtas, com cerca de 0,125 milhas, ou 200 metros. As 4 curvas do circuito têm 0,250 milhas, ou cerca de 400 metros, e uma inclinação de 9 graus. No total, a pista tem cerca de 2,5 milhas, ou 4 quilômetros. As médias horárias foram evoluindo pouco a pouco através dos anos das 500 milhas de Indianápolis. Na primeira corrida, a média foi de 70 milhas por hora, ou cerca de 110 km por hora. Já passando das 80 milhas na própria década, em 1914, batendo 80 milhas, ou 130 km por hora. Os 100 milhas por hora foram batidas em 1925 e conseguiu bater as 130 milhas por hora ou 210 km por hora em 1954. Em 2014, a corrida com melhor média horária em 2 décadas foi bater 187 milhas por hora ou 300 km pelo brasileiro Tony Canaan em 2014. O recorde anterior teria sido 180 milhas por hora ou 290 km por hora no ano de 1990. Saindo da média horária da corrida como um todo para as médias horárias das classificações, na classificação conseguiu-se cerca de 382 km por hora ou cerca de 237 milhas por hora em 12 de maio de 1996, ao conseguir fazer toda uma volta em 0,37,895. Os maiores campeões das 500 milhas de Indianápolis, com 4 vitórias, nós temos AJ Foyt, que venceu em 1961, 1964, 1967 e 1977. E Al Unser, que venceu em 1970, 1971, 1978 e 1987. Rick Mears, que venceu em 1979, 1984, 1988 e 1991. E também é recordista de pole positions em quantidade e em sequência, e um dos poucos que possui 2 pole positions consecutivas. O brasileiro que mais venceu foi o Hélio Castro Neves, vencendo em 2001, 2002 e 2009, seguido de Emerson Fittipaldi, que conseguiu 2, em 1989 e 1993. Já o maior número de vitórias consecutivas, com 2, nós temos Will Shaw, que venceu em 1939 e 1940 e o primeiro a consegui-lo, o Maui Rose, que venceu em 1947 e 1948, o Bill Vukovich, que venceu em 1953 e 1954, Al Unser, que venceu em 1970 e 1971, e o último a conseguir foi o brasileiro Hélio Castro Neves, vencendo em 2001 e 2002. E os primeiros pilotos a vencerem em sua primeira entrada na Indy 500, começando com o Roy Harris, que venceu logo a primeira Indy 500 em 1911, seguido de Ulysse Gonks em 1913, René Thomas em 1914, Frank Lockhart em 1926, George Sunrise em 1927, Graham Hill em 1966, Juan Pablo Montoya em 2000, Hélio Castro Neves em 2001 e o Alexander Rossi em 2016. E os pilotos com mais pole positions tem o Rick Mears, que conseguiu 6 pole positions em 1979, em 1982, em 1986, em 1988, 1989 e 1991, seguido pela galera que conseguiu 4, o Ray Max, o Wex Myers, o AJ Foyt e o Hélio Castro Neves, que conseguiu sua última pole position em 2010. O maior domínio de voltas em Indianápolis até o ano de 2015, o Bill Arnold conseguiu liderar 99% das voltas em 1930, seguido de Bill Volkovich em 1953, que liderou 97% da corrida, e o Jim Clark em 1965, que liderou em 95%, assim como Al Unser também conseguiu a mesma porcentagem em 1970. O brasileiro que conseguiu o maior domínio em uma corrida de Indianápolis foi o Emerson Fittipaldi, que liderou em 1989 79% das voltas. A seguir, uma das músicas que pensou em motor, você pensa nela, aqui no CoutoCast. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way,
E assim vai se encerrando mais um CultoCast. Eu te lembro que você me segue no @EduardoCoutoRJ no Twitter e no Facebook você também me acha como EduardoCoutoRJ. Aquele abraço e até a próxima!